de Mãe na tela da Cultura. Vamos falar sobre fraturas na infância e adolescência. Nossos convidados são a Mariana Barioni, mãe de 2 meninos, o Antônio, de 5 anos, e o Francisco, de quase 2 anos, e o doutor Bruno Massa. Olha, o doutor Bruno, ele é ortopedista pediátrico e vai explicar pra gente, né, doutor, como é que é a fratura numa criança, já que eles estão aí em fase de crescimento. Porque os ossos da criança são diferentes dos ossos do adulto? São diferentes. Na verdade, uma coisa que a gente não pode confundir, e às vezes a gente acaba interpretando assim, é olhar a criança como um adulto pequeno. Não, é tudo diferente. Né? Então, a maneira como o osso se comporta, a maneira como ele cicatriza, a maneira como a gente trata, logicamente, também é diferente. Então, sim, a criança tem um osso que é muito mais cartilaginoso. Né? E, além disso, ela tem essa característica do crescimento. Ele é um osso que vai mudar muito. Tanto que uma criança, quando é pequena, e a gente olha com 6 meses depois ela já é diferente. E assim vai, eles mudam muito. E cartilaginoso quer dizer que ele é mais maleável, ele não quebra mais facilmente, doutor? Eu acho que a melhor maneira de descrever isso não é que ele não quebra mais facilmente, mas ele tem características que, sob pressão, uma queda ou um entorse, agem diferente do adulto. Né? Ele é mais maleável, sim, mas isso faz com que ele seja submetido, por exemplo, a lesões que o adulto não tem. Né? Mariana, o seu filho mais velho que já quebrou a perna, foi isso? O fêmur. O fêmur, meu Deus. Meu Deus, Mariana. E ele tem só 5 anos, Isso, né? E foram 2 vezes, é isso que ele quebrou? Você já se tornou, acho que, uma especialista nesse assunto. Conta pra gente o que aconteceu. Como é que ele chama mesmo? Antônio. O Antônio. Conta o que aconteceu com o Antônio. O Antônio, eu vim passar férias em São Paulo, não morava em São Paulo. Vim passar férias dia 25 de dezembro para ficar 10 dias com ele aqui. Natal. Dia 26 de dezembro eu recebo uma ligação que ele estava no parque com o pai, jogando bola, e o pai caiu em cima do fêmur dele. Imagina o sentimento de culpa do pai nessa meu hora, Deus. É, e assim, não joguem bola de chinelo, né? E aí quebrou no meio e teve que ir para emergência e operar no dia seguinte. E aí o que o ortopedista que atendeu ele, que não era pediátrico... Faz diferença, Nossa, né? que diferença. Então, ele não me explicou muito o que ia acontecer, só me explicou que ele ia colocar 2 barras de ferro dentro do osso e que talvez ele ficasse com uma perna maior que a outra. Ixi, imagina a mãe numa hora dessa, né, doutor? Posso imaginar o desespero. Gente, eu fiquei em pânico, né? Mas, assim, confiante de que isso não ia acontecer. Então, essa cirurgia foi no dia seguinte, eles colocaram 2 hastes cruzadas, né, doutor? E que elas iam ser retiradas depois de alguns meses, quando o osso estivesse calcificado. Isso aconteceu depois de uns 4 ou 5 meses que tinha operado. E há 1 mês e meio atrás ele operou de novo para retirar com um médico ortopedista pediátrico, outro tratamento mesmo. Mas você falou que ele quebrou 2 vezes, foi no mesmo lugar? Ou ele operou 2 vezes? Operou 2 vezes. Ah, bom, entendi. Uma para colocar e uma para tirar. E hoje tá tudo bem? Hoje tá perfeito. O osso tá ótimo. Mas corre esse risco, doutor, no caso de fratura da criança, de afetar o desenvolvimento do membro, o crescimento? Sim. Dependendo, aí você tem dois aspectos que são importantes, né? Ossos longos, fêmur, tíbia, quando existe a fratura, tem vários estímulos que fazem aquele osso crescer mais. Então, existe o risco, por incrível que pareça, do osso que fraturou crescer mais. Isso é um risco. Claro, não vai crescer a ponto de precisar, eventualmente, um tratamento para isso, né? Mas é um risco. Mas não é toda fratura que precisa de cirurgia, né, doutor? Não é. Pelo contrário. Isso nas crianças é mais raro. Né? Tanto que a gente vê crianças sendo tratadas com gesso com muito mais frequência que os adultos. Isso porque a criança tem 2 capacidades que são importantes. A primeira é uma capacidade de remodelamento. Então, às vezes, você vê uma fratura que está desviada no raio-x inicial, mas que ao longo do tempo ele realinha. Está aí uma das características diferentes do adulto. O adulto, isso você não vai encontrar. E a segunda característica é que ele consolida muito rápido. Né? Então, às vezes, em 1 mês, 2 meses, o osso está tratado. Enquanto no adulto isso demora mais. Mariana, imagina só quando os filhos gostam de esportes radicais. Para evitar acidentes, precisa cuidar da segurança. Sabia que em São Paulo tem até um parque só de esportes radicais? Vamos assistir.
Olá, meu nome é Giovana, nós estamos aqui no Parque Esportes Radicais e nós vamos falar agora com o Papo de Mãe. Criança cai, rala o joelho, o cotovelo, bate a mão, quebra o dente. Tudo dói e as histórias viram lembranças. Eu tava brincando de pega-pega com meu primo e aí eu bati lá no braço do sofá assim, aí ficou doendo, aí minha mãe falou que ia passar. No dia seguinte ainda tava doendo e eu não conseguia fazer isso aqui com o dedo. Eu já caí bastante vezes, já ralei o joelho, já cortei o braço. Meu braço tinha virado um S, essa parte fez assim, a outra foi pro outro lado. Eu fui dar uma manobra no caixote, o skate escapou e eu dei de quina no caixote com pulso. Eu escorreguei da árvore, caí, fiquei com o pescoço torto, desmaiei. Aí eu tive que botar aquela latinha assim e enfaixar o dedo. Na hora eu ainda não tinha visto, eu não tinha percebido quando eu caí. Aí quando que eu olhei pro meu braço, que eu vi muita dor. Doeu bastante. Tava naquela pista ali, daí eu fui tentar pela primeira vez andar. Quando eu caí, eu tava sem capacete, sem joelheira. Para os pais destas crianças, o uso de equipamentos de proteção na prática dos esportes é um quesito fundamental. É necessário todos os pais, antes de introduzirem, né, o início no skate, terem todos os equipamentos, né, principalmente o capacete, joelheira, cotoveleira. Quanto mais protegido eles estiverem, melhor. Os equipamentos são fundamentais, né, para a gente tentar evitar ao máximo aí de se machucar, uma queda, não se lesionar. A Lara está usando capacete para andar no patinete e eu acho muito importante essa proteção porque ela nunca fraturou nada, nunca quebrou nada e a gente tem uma preocupação com a segurança, né? Para o skate a gente usa o capacete, que é um capacete de piniquinho que a gente fala, né, que ele é aberto. Mas para o biker a gente recomenda que eles usem o capacete fechado. Porque o bike ele tem mais velocidade, eles acabam voando mais alto, o impacto é diferente, né? Então a gente aconselha que eles tenham essa preocupação no uso do equipamento mais adequado. Ele tem que aprender um pouco de tudo, mas sempre com segurança. E quem sabe também procurarem professores, né, que são gabaritados, que sabem ensinar da forma certa também, para não correr nenhum risco. A gente vê ali com a criançada que tudo vira uma história para contar, mas tendo segurança, porque se ralar faz parte, mas né, machucados graves, fraturas, um traumatismo até craniano, isso não, né? Isso não é para fazer parte, né, doutor? Por isso precisa ter esse cuidado todo, não é exagero, né? Não, é fundamental. Prevenir algo ruim, se está ao nosso alcance, deve ser feito. Ainda mais quando envolve mais energia. Não, a gente viu quantos riscos ali, quantos acidentes, né? Fundamental o uso de equipamento de segurança. Fundamental. E como a gente viu a participação das crianças contando as histórias, criança aqui também faz pergunta, viu? Chegou a participação do Caio, de 12 anos, e o doutor Bruno vai responder para o Caio. E se eu cair de bicicleta, qual que é o primeiro procedimento que meu pai tem que fazer? Oi, Caio. A primeira coisa que seu pai tem que fazer é manter a calma, respirar, porque nesse momento eu tenho certeza que ele vai ficar desesperado. A segunda coisa é tentar conversar com você, entender, você está respondendo, está tudo bem? Você está bem acordado? Você está com dor em algum lugar? E aí começar a te avaliar. Olha, tem algum lugar que esteja doendo mais? Tem algum ponto que ele está vendo que está inchado, que está sangrando? Isso é importante, né? E se tiver, tem que correr para o pronto-socorro, né? Exatamente. Tem coisa que não pode esperar. Exatamente. E dependendo do acidente, dependendo da energia que está envolvida, é importante, às vezes, até chamar o resgate para vir buscar. E, doutor, e depois do intervalo, eu quero que você explique, então, o que os pais precisam ficar atentos para saber se houve uma fratura ou não, né? E vocês já ouviram falar do parkour? Daqui a pouco a gente vai mostrar esse esporte. Continue ligado no Papo de Mãe, aqui na tela da Cultura.
estamos de volta com o Papo de Mãe falando sobre fraturas na infância. Eu queria saber da Mariana, como é que foi quando o seu filho, né, o Antônio, de 5 anos, ele fraturou a perna? Como é que foi esse socorro? Na hora vocês perceberam que tinha quebrado? Como é que ele foi socorrido? Tomar essa decisão, né? Na verdade eu não estava e me ligaram do parque falando que não sabiam o que fazer com ele, que o pai não conseguia tirá-lo dali. Então eu pedi para chamarem um resgate e ele foi de resgate até o hospital. E doutor, no caso, existe a suspeita de uma fratura. O que os pais devem fazer? Não mexer no local ou coloca de repente uma tipóia, se for uma suspeita de fratura no braço, para não movimentar? Qual a recomendação? Existem variações. Existem fraturas com mais desvio, uma fratura, por exemplo, do fêmur que tem desvio grande, que incomoda, é fácil de identificar, e fraturas são mais sutis, né? Então, a primeira coisa é observar a criança. Às vezes, a criança dá alguns sinais muito sutis de que alguma coisa não está boa. Por exemplo, uma criança pequena que não encosta o pé no chão, alguma coisa está errada. A criança até pode resistir à dor, mas ela não tolera, ela não vai encostar esse pé no chão ou usar a mão se estiver incomodando. Então, se existe uma deformidade, se existe uma dor que a criança não encosta no chão, é importante levar ao pronto-socorro, tá? Em casos, por exemplo, com o fêmur ou o antebraço, você, idealmente, procura algum serviço que te ajude, né? Isso depende de onde você está, depende de que acessibilidade você tem, né? Então, a gente vê, eventualmente, em as pessoas que fazem caminhadas de aventura, em locais que são mais distantes, que elas usam imobilizações provisórias. Isso é uma solução se você tem o recurso, né? Caso contrário, o ideal, se existe uma deformidade, que você acione o serviço que tem toda a infraestrutura para isso. A gente ouviu as crianças falando lá, minha mãe ficava falando que não era nada, não sei o quê. Às vezes as mães falam, não é nada. Se você subestima a dor da criança e tem uma fratura ali que é pequena, mas demora, 2 semanas para levar, a criança está 2 semanas reclamando, isso pode prejudicar a recuperação da criança depois? Sim, dependendo da fratura, do local da fratura e como ela está, pode. Como eu falei, a fratura evolui muito rápido, ela consolida muito rápido. E daí pode ela pode consolidar numa posição ruim. Então, o importante é investigar mesmo. Exato. Na dúvida, vai investigar. Isso, acredite no seu filho. Se ele está reclamando que tem dor, provavelmente ele tem alguma coisa. E, dá para acreditar que tem um pai que caiu do skate. Caiu do skate feio, justamente porque não estava usando aí os equipamentos adequados, né? E isso aconteceu com o Fábio. Ele até mandou um vídeo pra gente com um recado. Vamos ver, E aí, pessoal do Papo de Mãe, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu tenho 47 anos. Meu nome é Isabela, eu tenho 6 anos. A Isabela tem 6 anos, é minha filha e virou minha enfermeira também, porque eu tomei um tombo de skate, minha filha. Por que eu caí? Porque ele estava usando o equipamento errado. Equipamento errado é o tênis errado. Eu estava usando um tênis de trilha em vez de um tênis de sola lisa, que seria bom para andar de skate. O que aconteceu? Quase parando depois de descer a ladeira, pé esquerdo quase no chão, todo o peso do corpo apoiado no pé direito, uma pedrinha. O pé virou e eu tive a fratura e luxação de Lisfranc. É uma lesão grave, vou mostrar rapidamente aqui a cicatriz no meu pé. Serão pelo menos 60 dias de muita fisioterapia e sem colocar o pé no chão. E aí, pelo menos mais alguns bons meses aí para voltar a caminhar novamente. O que a gente aprendeu com isso, filha? Preciso ter o quê? Sempre segurança. É isso aí, gente. Sempre fazer qualquer tipo de atividade com os equipamentos de proteção que estiverem disponíveis, ou seja, tomar conta da gente, dos nossos filhos, é sempre o melhor a fazer, se prevenir antes, né, filha? É. Então tá bom, pessoal, beijo pra vocês, fica aqui o exemplo, né? Aprendemos que sem segurança não adianta fazer nada. Tudo de bom pra todo mundo aí. Beijo, Roberta, beijo, Mariana. Acho que o Fábio aprendeu, né? E agora a filha que está cuidando e ensinando. Um beijo para você, Fábio, e para Isabela também. Um beijo para vocês. Olha só que susto, que dor de cabeça agora vai ter que cuidar dessa fratura. Quer dizer, os pais também precisam usar equipamentos de segurança na hora de praticar esportes, né, doutor? Exatamente. Dar o exemplo, né? Eu acho que uma das coisas importantes é dar o exemplo. Não, e aí o processo dele vai ser longo. Mas em crianças, quando você coloca o gesso, né? Você quebrou um osso, o osso se recupera mais fácil, doutor? Sim, você recupera mais rápido. Claro, isso vai ser ainda mais intenso em crianças mais novas. Quanto mais próximo do final do crescimento, mais parecido com o adulto ele vai se comportar. Depois da cirurgia, quanto tempo levou para ele se recuperar? A primeira cirurgia foi dia 27. Ele ficou
20 dias imobilizado. E aí ele começou a fazer fisioterapia com também muita piscina. Aprendeu a nadar nessa época aí sozinho. E uns 3 meses, 4, já estava o osso com o primeiro calo. E aí, com 5 meses, estava o calo bem forte. E aí o médico resolveu já tirar, porque a retirada é mais complicada que a colocação, né, doutor? E hoje tá tudo bem? Tá perfeito. Tá? Nem fisioterapia mais pra fazer. Imagina, já tá correndo por E liberado para esporte, para tudo. Que bom. E tem mais participação de telespectadores. Agora tem a pergunta de uma mãe. Quais são os cuidados que a gente precisa ter para evitar quebra de osso ou machucar ligamentos, músculos? Vamos lá. Para evitar todas essas lesões, o importante é que você, primeiro, se previna e, eventualmente, no momento que você pode estar em risco para o trauma, você esteja com o equipamento adequado e no local adequado, né? Isso acontece por acidente, ninguém espera acontecer, simplesmente acontece. Então, se você puder se prevenir em relação a isso, é a melhor coisa. E, doutora, ela falou de outras questões, né? Uma luxação, romper o ligamento, que não são fraturas, mas também precisam de tratamento adequado, né? Exato. Muitas vezes imobilizar ou até cirurgia. Sim. Então, o que pode acontecer aí com a criança nas quedas? É muito parecido, eventualmente, com as fraturas, né? Você tem o mesmo mecanismo de ação que pode machucar estruturas diferentes. Pode machucar o osso, pode machucar o ligamento, né? Ou a própria articulação, que vai dar origem às luxações, né? A luxação, na verdade, não existe uma simples luxação. A luxação é uma coisa grave. É quando a articulação perde a congruência. É uma coisa que precisa ser tratada com urgência. Olha, no próximo bloco, vamos mostrar o parkour. Espera aí, que é rapidinho. Papo de Mãe volta já! Estamos de volta e agora sim a reportagem sobre o parkour. Quem já praticou aí é um esporte diferente, hein? Oi, Papo de Mãe, meu nome é Cíntia. Eu sou mãe do Eduardo, do Felipe e tia da Ana Luísa. Nós viemos ao Centro de Esportes Radicais de São Paulo para aproveitar os esportes oferecidos, principalmente o parkour. Você sabe o que é parkour? É uma palavra francesa que significa percurso. As manobras envolvem saltos, escaladas e são feitas sem nenhum equipamento além do próprio corpo. Eu e meus filhos não praticávamos. A gente começou a praticar faz mais ou menos uns 10 a 12 dias, 2 semanas. E já estamos avançando as dificuldades que tem no parkour e em tão poucos dias. Quanto mais vai se praticando, mais vai se fazendo. Uau! Como a gente pode ver, deve ser uma delícia praticar essa modalidade. Mas e na hora de pensar que nossos filhos estão praticando? Meu coração está na mão, porque é um parque de esportes radicais. E eu vim até com a presença do meu marido para me ajudar, porque às vezes eu nem olho o que está acontecendo. A gente tenta não pensar, mas sempre apoiando, sempre por perto, tentando colocar o máximo de segurança possível. Eu gostaria de saber qual é o primeiro procedimento que a gente deve tomar se acontece algum acidente aqui no parque, porque aqui inclusive tem um espaço de parkour e para a idade dela, da Lara, e pela altura, eu acho muito perigoso. E se ela cair e se machucar, eu não sei o que fazer. Eu gostaria de saber qual seria o primeiro procedimento, o que eu devo fazer? Perigoso ali, né, doutor? Pode cair e bater a cabeça. E as crianças sem capacete, sem nada, né? Pois é perigoso sim. Você está exposto a traumas de energia maior, você cai de altura mais elevada. Então, realmente, você tem risco de fraturas mais graves, como o fêmur, tíbia E aquilo que a mãe perguntou no final da reportagem? A gente volta àquela primeira parte do que a gente estava conversando. A primeira coisa é manter a calma. Né? Conversa com a criança, tá tudo bem, ela tá respondendo, e aí começa a avaliar. Mas qualquer caso de uma dor mais intensa, você percebe que existe alguma saliência, tá inchado, tem sangue, liga para a emergência. Agora, antes de terminar o programa, a gente tem mais uma pergunta de telespectador, e a pergunta dessa vez é de um pai.
Quando o Vi sofreu o acidente, que ele quebrou o dente, eu achei que ele não fosse se recuperar, não pela parte do dente em si, mas pela parte psicológica, né? Porque foi um acidente bem grave, bem impactante, o bowl era bem profundo, ele despencou de uma altura de mais de 3 metros e o campeonato era no sábado, o acidente foi na terça-feira e eu fiquei bem preocupado porque ele ficou bem sentido assim, mesmo indo depois no dentista, fazendo todo o reparo, mas aí ele conseguiu se recuperar no dia do campeonato, ele conseguiu chegar em terceiro. Isso para ele foi super bom, porque numa situação dessa a pessoa pode abandonar o esporte. E muitos médicos não têm muito contato com o esporte, ou às vezes num específico esporte, e na hora que você leva seu filho para tratar, às vezes o médico já passa uma informação de uma forma que acaba até assustando a criança ou desmotivando a criança a superar esse trauma. Então a minha pergunta seria essa para o médico: como tratar isso, não só a lesão, mas o pós, o acompanhamento da parte psicológica também, para a criança não ter nenhum tipo de bloqueio. Bom, Fernando, a verdade é que você precisa tratar não só a fratura, né? A gente não está cuidando de um osso só, é um indivíduo completo. Então, é importante, sim, motivar a criança a que ela consiga fazer as atividades. E, dependendo dessa motivação, ela vai superar ou não esse eventual bloqueio. Mas, eventualmente, a gente aprende muito com os nossos erros, né? Então, uma vez que ele tenha se machucado, talvez não seja que ele esteja bloqueado, talvez ele tenha mudado o interesse dele. Então, é importante respeitar a criança, sim, nesse sentido. Apoiar se ele quiser voltar, claro, com segurança novamente, ou se ele quiser mudar de esporte, também apoiá-lo. Isso é fundamental. O nosso tempo terminou. O bate-papo foi muito importante aí para ajudar outras famílias, né, na prevenção e também no tratamento das fraturas. Mariana, muito obrigada pela presença. Obrigada a você. Que bom que seu filho está bem agora. Obrigada. Doutor, muito obrigada pelas orientações aqui no Papo de Mãe. Eu que agradeço. O doutor que tem rede social para deixar, doutor? Tenho sim. No Instagram, Dr. Bruno Massa, ou o site brunomassa.com.br. Obrigada, doutor. Obrigada a vocês, viu? E Mariana, os meninos brincam bastante, os dois? Brincam muito. E daí tem que ter supervisão, né? Sempre. Todo mundo fala aqui com o menino, então eu falo que o meu filho ele aprendeu a pular e correr antes de aprender a andar, né? Eles são agitados. Olha, no Papo de Mãe é assim, como qualquer pai e mãe, a gente também se preocupa com a saúde da garotada. Então, se cuidem. Até a próxima, aqui na Tela da Cultura.